Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Bom, vamos direto ao assunto. Você é um cristão de verdade? Você acha que sim, que não ou talvez? Meu nome é Bruno, eu sou um inconformado com aquilo que eu vejo e se você também se considera um inconformado, esse canal, esse espaço é para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, antes de entrar no tema, a gente precisa entender o que a palavra cristão tem como significado, qual é a sua origem. A primeira vez que a Bíblia chama os seguidores de Jesus de cristãos é no livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 26. Mas vamos entender de onde vem a origem da palavra. A palavra grega Christos é uma tradução hebraica da palavra Mashiach, não sei se eu estou pronunciando certo, que significa ungido. Ou seja, os cristãos eram conhecidos por serem semelhantes ao seu mestre, por serem parecidos com Jesus no seu proceder. Por isso eram chamados de acordo com o propósito que eles tinham. Eles andavam e professavam a fé cristã e se portavam assim como seu mestre. Daí a palavra cristão, originária da palavra grega Christos, que significa literalmente pequenos cristos. Portanto, ser cristão não é simplesmente adotar um modo mecanizado de vida, práticas superficiais, ritualísticas, não é ir à igreja, não é dar o dízimo, não é fazer boas obras e permanecer com a vida do modo como sempre foi. Na verdade, todas essas atitudes, elas refletem uma vida cristã, mas não necessariamente isso é ser cristão. Não adianta na igreja eu ser correto aos olhos dos outros, em casa eu enganar minha esposa, eu ser mal para os meus filhos, eu ser um mau cidadão, eu ser corruptível e corruptor, eu, enfim, agir como qualquer um agiria no mundo e ainda pior, com uma capa de santidade, aquilo que envergonha o evangelho na verdade. Mas quem é o verdadeiro cristão? Bom, de início eu já queria combater um sofisma que foi criado nas nossas igrejas e que infelizmente estão nas pregações e nos púlpitos, que diz respeito a Jesus recebermos como nós somos. Na verdade, a Bíblia e Jesus, na sua passagem aqui pela terra, deixou muito claro que ele nunca aceitou alguém que se diz regenerado pela pregação do Evangelho e que não mudou de vida. Quando muitas vezes é utilizada aquela passagem da mulher adúltera que vai ser apedrejada e aí Jesus começa a escrever na terra, na areia, ele diz para ela, vá e não peques mais. Quando ele fala com ela, ele diz, se ninguém te acusou, eu também não te acuso. Mas não para por aí. E as pessoas acabam simplesmente pregando somente até aí. Ou seja, agora que você entendeu o Evangelho, agora que você foi perdoada, que eu perdoei os teus pecados, tenha uma vida diferente, faça diferente e siga de acordo com agora a tua nova condição, a condição de salvo. Vá e não peques mais. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, diz para a igreja de Corinto que ela deveria se espelhar no exemplo de Paulo, assim como ele se espelhava no exemplo de Jesus. Ou seja, a gente não pode usar como escora o pecado e a nossa condição degenerada para continuar a viver de uma forma leviana e sem propósito. Não é para isso que Deus nos criou, não é para isso que Ele nos constituiu num propósito de santidade. Mas voltando às obras, a gente precisa entender as lições de Tiago, em sua carta, na epístola do capítulo 2, dos versos 14 a 17, em que ele fala mais sobre o que são as obras. A gente já deve ter ouvido, você já deve ter ouvido em algum lugar, que a fé sem obras é morta. Sim, Tiago, que era irmão de Jesus, não diz que as obras salvam. Quem salva é Jesus. As obras, no entanto, elas refletem e evidenciam uma vida de um cristão genuíno. É impossível nós sermos cristãos e não termos amor pelo próximo, não considerarmos que o outro tem necessidades,
não considerarmos não só o eu, mas o nós. Portanto, quem salva é Jesus, não são as obras. Se eu não confessar Jesus com os meus lábios, não entender a validade do sacrifício da cruz e sua obra de redenção ao homem, eu sou um miserável. Aliás, se você que está ouvindo esse vídeo, está vendo, você entendeu essa mensagem, mas ainda não confessou a Jesus Cristo com os seus lábios, faça isso nesse instante. Feche os teus olhos, faça uma oração simples a Jesus, uma oração genuína e verdadeira. Você não precisa estar dentro da igreja para fazer essa oração, você pode ir no seu ambiente de trabalho, no seu local de estudo, na sua casa, fechar os seus olhos e confessar a Jesus como seu Salvador e entender, falar para Ele que você entende a sua obra de redenção, que Ele morreu pelos teus pecados e alcançar a graça de Jesus e viver eternamente com Ele, ter um relacionamento com Jesus para ter uma vida eterna. Esse é o meu desejo para você, esse é o propósito desse canal. Agora, se você é crente em Jesus Cristo, se considera cristão, mas você não considera o outro, me desculpa, meu amigo, você é convencido, você não é convertido. O próprio Jesus condenou o falso cristianismo de aparência. Vejamos o que diz Mateus 23, 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. O que muitos se esquecem é que as orações são válidas. Sim, claro, nós devemos orar pelo próximo. Mas bocas e estômagos não são cheios de palavras. E nem boletos são pagos com um sorriso. Então, se você entende que o outro tem necessidade e você é cristão, você não tem como ficar imóvel, inerte à realidade do outro. Você vai sentir aquilo na tua alma, aquilo vai doer dentro de você. E você vai fazer alguma coisa a respeito. O que a gente vê, infelizmente, é que as igrejas de púlpito pregam a oferta à viúva, pregam sermos generosos, bondosos, mas a igreja não reparte as suas riquezas com ninguém. Isso é triste. E eu tenho certeza que Deus vai cobrar de cada um que faz isso um dia na glória, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. A esse respeito, vamos ver o que diz Isaías 58, versos 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se o vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Bom, a gente já viu que, além das obras, nós precisamos ter uma conduta cristã verdadeiramente que se assemelhe a de Jesus, na qual a gente realmente se pareça com Jesus. A gente não precisa vestir uma carapuça ou adotar um personagem, porque isso não é cristianismo. Quem é convertido não precisa interpretar um cristão. O cristão convertido, ele realmente se parece com Jesus. Logo, naturalmente, pratica o bem, aquilo que é justo, se desvia do mal, busca em Deus toda a força para enfrentar o dia a dia. Na verdade, não é para ser um fardo ser cristão. À medida que a gente vai se relacionando com Jesus e que essa realidade na nossa vida é evidente, aquilo que nós fazemos dia a dia vão nos fortalecendo a ter uma vida cristã melhor. E isso não é nenhum esforço, é um privilégio. Se nós tivéssemos ciência do céu que está preparado para nós, das maravilhas da glória, da eternidade, assim como Paulo disse, nós entenderíamos que todos os flagelos, sofrimentos dessa vida, todos os martírios que nós passamos aqui, são uma leve e momentânea tribulação, e que nos gera um peso de glória. Nós vamos viver a eternidade ao lado do Criador dos céus e da terra, do Deus maravilhoso, justo, piedoso. E a Bíblia fala que Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele falou para os seus discípulos que ele iria preparar morada. Eu sempre comento isso, que ele está nos céus. Você imagina que
morada nós teremos com Ele. Que maravilha! Então, meus irmãos, permaneçam fiéis, sejam firmes e constantes em toda boa obra, para que a gente alcance a eternidade. Por outro lado, não há como ter uma vida cristã sem ter renúncia. Se a gente vai chegar aos céus e vamos ter uma recompensa eterna, qual o preço que nós temos que pagar aqui? E se preço é muito custoso, será mesmo? Então, para evidenciarmos uma vida pautada no Evangelho e também nós inspirarmos outros a terem uma vida em santidade, devemos, é claro, renunciar a algumas paixões da vida. E não há nenhum problema nisso, porque a partir do momento que nós entendemos o Evangelho e que a verdade do Evangelho passa a ser o nosso linear, passa a ser a nossa conduta, a nossa paixão verdadeira, isso deixa de ser algo amargo, se torna prazeroso. É lembrar mais do nós e não do eu, da vida do outro, da santidade, buscar realmente refletir a glória de Deus em tudo que a gente faz e fala e vive. Portanto, eu queria dizer para vocês que esse canal e esse vídeo em específico, ele foi feito para mim. Exatamente. São verdades que eu preciso entender, crescer e colocar em prática dia a dia. Quando eu falo para vocês, eu falo primeiramente para mim. Se você também entendeu que precisa praticar, que precisa se aprofundar na palavra de Deus, e é tão falho como eu sou, mas há muito a fazer, porque o Espírito de Deus atua em nós para isso, vem comigo nessa jornada. É para isso, esse é o objetivo desse canal e esse é o meu intuito com essa mensagem. Alcançar vidas, alcançar você, alcançar a mim, para que o reino de Deus seja glorificado. Que nós possamos permanecer firmes em Jesus e que o nosso exemplo fale por si só. Que nós sejamos conhecidos como cristãos, não porque nós colocamos um rótulo em nossas vidas, mas que os outros enxerguem em nós a atuação do Espírito Santo. Esse é o meu desejo para mim, primeiramente, e para você. Que você tenha uma boa semana, um bom restante de dia, e que Deus abençoe a sua vida. Te amo em Jesus, até breve, se essa for a vontade de Deus.